Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ezequias do canal Aprendendo Automação. Hoje estarei dando continuidade na parte 2 do vídeo Automatizando Reservatórios. Hoje vai ser onde a gente vai dar os primeiros passos para fazer a nossa programação dos nossos dois reservatórios, certo? Aqui eu já deixei alguns passos um pouco já adiantado para a gente não enrolar no nosso vídeo. Para quem não viu o primeiro vídeo, no vídeo passado eu fiz esse croquis, onde lancei a ideia inicial de que a gente iria fazer a automação de dois reservatórios para trabalhar tanto de forma manual quanto automática, onde terá uma bomba para abastecer os dois tanques de forma simultânea, como também de forma individual, e também duas bombas para trabalhar tanto de forma simultânea também, quanto também de forma reserva, né? Uma ficar em stand-by. Eu acrescentei aqui mais 4 válvulas. Mais na frente eu vou explicar para vocês qual o objetivo, né, dessas 4 válvulas que eu adicionei aqui no projeto, certo? Então, nessa segunda parte do projeto, eu vou explicar para vocês que a parte que eu considero mais importante quando você está programando, quando você está criando um projeto do zero, é a parte de documentação daquilo que você está fazendo. Então, todo projeto que você vai fazer, você precisa colocar no papel cada passo que você está fazendo para você não se perder no seu próprio projeto. Aqui eu criei um bloco de notas que a gente vai detalhar ele no decorrer desse vídeo. E se você observar aqui nas primeiras opções eu coloquei um status, né, de OK. Esse status de OK são os passos que eu planejei e já fui executando. Então, à medida que eu for executando cada passo do meu projeto, eu vou colocando o status de OK, né, para que hoje finalizar o dia, né, se eu for iniciar amanhã ou semana seguinte, eu já sei onde eu parei e sei também o que eu preciso fazer nesse projeto. Dessa forma fica mais organizado, né? E também, se for trabalhar mais de uma pessoa no mesmo projeto, a gente consiga trocar informações e a gente saber onde o nosso colega, né, parou com aquele projeto para mim dar sequência a partir de então. Beleza? Vamos lá. No nosso passo do projeto, eu defini o seguinte, que eu vou ter algumas FCs, FC para entrada, FC para acionamento manual, FC para controle de válvula. Vou colocar também aqui um FC para controle de nível, né, utilizando entradas digitais. Vou utilizar também controle de nível, utilizando entradas analógicas, né? Isso aqui para a gente diversificar, para verificar as duas possibilidades que a gente tem para controle de nível, né, conforme eu tinha comentado no vídeo anterior. Criei um FC também para controle de temperatura. E aqui eu pus uma observação que eu vou colocar, essa FC vai ser o controle de temperatura, só que vai ser em SL, certo? Então, se você já observar aqui do lado, as FCs eu já criei, né? Já estão aqui do lado, conforme o status. Então, vamos colocar também um FC para alarmes. O 8 e o 9, eu criei duas FBs, uma para o acionamento automático e outro para o SIP, né? Mais na frente vou explicar para vocês também qual que é a diferença de um FC para um FB e o motivo de eu estar usando duas FB para o acionamento manual e a outra para o SIP, ok? Então, se você observar, do lado aqui já tem um status OK, né, que eu já deixei adiantado, né? A partir de então eu vou começar a programar, continuar aqui a minha sequência do meu projeto, certo? A gente tem várias formas de fazer uma programação, né, de um determinado equipamento. Quando a gente inicia a programação, a gente tem o costume de sempre fazer tudo no main, no OB1, né? Não tem problema nenhum, vai rodar do mesmo jeito, só que quando você cria um projeto grande, trabalha com projetos maiores, se você criar toda a programação no OB1, vai ficar um projeto muito desorganizado. Então, mais na frente, quando você for fazer qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de manutenção, você vai se perder no seu próprio projeto porque não tem separação, certo? Então, quando você cria várias FCs para trabalhar o seu projeto, ele fica mais organizado, tanto para você quanto para outras pessoas também que forem dar manutenção nesse projeto futuramente, ok? Então, voltando aqui para o nosso croquis, para o nosso esqueleto, né? Os passos que a gente vai seguir, eu defini aqui alguns dados, né? No caso aqui eu fiz o levantamento das minhas entradas digitais,
todas que eu vou precisar. O primeiro aqui vai ser a emergência, né? Todo circuito precisa ter um circuito de emergência. Eu vou utilizar também 3 entradas para térmicos, né? No caso, coloquei aqui M1, M2, M3, que são equivalentes aos 3 motores, né? Eu coloquei aqui também algumas entradas para referenciar, né, o nível de cada tanque. Então, 3 entradas aqui foi para o tanque 1, que vai ser nível inferior, nível médio e nível alto, né? Nesse caso aqui, eu vou estar tendo a opção tanto de usar eletrodos, né, que são relé de nível inferior, nível médio, nível superior, quanto também boias, né, ou então boias magnéticas para fazer esse controle, certo? Da mesma forma, eu vou utilizar também as 3 entradas digitais para fazer o controle de nível de forma digital, né, pela entrada digitais. Então, vou utilizar aqui mais 3 entradas. E observe o seguinte, que eu fiz a separação das entradas conforme a disponibilidade das entradas do meu CLP. Então, se você observar aqui, da entrada 0 a 0.7, né, que é o primeiro slot, o segundo slot vai da 1.0 até a 1.5. Isso é de acordo com a disponibilidade do meu CLP. Então, se você vir aqui em iOS, a gente vai observar que o primeiro slot vai do 0 até o 0.7, certo? E o segundo slot vai do 1.0 até o 1.5, ok? Nesse projeto, eu vou utilizar válvulas, né, autuadores com retroaviso, né, que são atuadores que eu vou mandar fazer uma ação e eu vou querer ter um sinal de feedback de posição para saber se aquele atuador foi ativado ou não. Então, para isso, eu habilitei aqui uma entrada para cada válvula, né? Pode observar que tem da válvula 1 até a válvula 11. Isso também dimensionado de acordo com a disponibilidade, né, dos cartão. Mais na frente vou mostrar para vocês, quando a gente for escolher o nosso catálogo de hardware, a gente tem que observar também o tipo de modo de expansão que a gente vai usar para atender a nossa necessidade, certo? Na saída digital, eu coloquei aqui na Q0.0, né, status verde. Então, do Q0.0 até o Q0.2, eu coloquei aqui as 3 primeiras entradas, né, disponibilizando aqui para torres luminosas, né? São aquelas torres que ficam em cima do equipamento, acima do painel de operação, para saber o status do equipamento, certo? Deixei aqui também 3 saídas para acionamento das bombas, né? No caso aqui vai ser saídas digitais. Eu poderia também ter a opção de colocar inversores de frequência em rede para a gente fazer o acionamento dessas bombas. Só que nesse caso aqui eu vou utilizar 3 saídas digitais para a gente fazer o acionamento dos inversores, ok? Da mesma forma que eu escolhi o feedback das posições das válvulas, eu tenho que também escolher as saídas para o acionamento das válvulas, né? Então, nesse caso aqui, eu também escolhi da válvula 1 até a válvula 11 para a gente fazer o nosso acionamento. Nas entradas analógicas, né, eu deixei aqui no IW64, vou utilizar aqui o nível do tanque 1, na IW66, o nível do tanque 2. Então, se você perguntar, por que você não usou o IW65? Para entradas analógicas, a gente usa uma variável inteira, então ela vai ocupar aí 2 bytes, né? Então, você tem que deixar um espaço para não sobrepor, para não gerar conflito na leitura da sua entrada analógica, né? Eu poderia muito bem colocar aqui IW65, só que o que acontece? A IW64 ela vai consumir tanto o byte IW64 quanto também o byte do IW65. Então, por isso que eu deixei 2 bytes aí, certo? Total de 16 bits. Seguindo aqui no IW68, eu vou ter a temperatura do tanque 1, né, temperatura inferior, temperatura superior do tanque 1. Eu coloquei aqui 2 sensores de temperatura, porque depois eu vou tirar a média. Isso aqui é muito utilizado em cervejarias, né? Quando você tem lá o tanque de fermentação, né? Então você tem o controle de temperatura e após a filtragem da cerveja, para você mandar para a enchedora, você tem que trabalhar com a temperatura ali bem próxima de 0, né? Para não poder espumar a cerveja e consequentemente afogar a enchedora. Então eu vou colocar aqui 2 sensores de temperatura, tanto no tanque 1 quanto também no tanque 2, para a gente fazer esse controle e fazer um trem bem bacana mesmo no nosso projetinho, beleza? Na saída analógica, eu vou utilizar também 3 saídas, né? São um para cada inversor, para a gente fazer o controle de 4 a 20 do nosso inversor. Nas entradas também eu vou utilizar 4 a 20, na entrada analógica, e na saída também eu vou utilizar sinais de 4 a 20.
ok? Para as telas de HM, eu fiz aqui também uma prévia que vai ter uma tela inicial, uma tela de controle automático, uma tela de bombas, outra tela de válvulas, outra tela de usuários, outra tela de alarme, tela de manutenção, status de entrada e saída e também a tela de SIP, certo? Então, vou vir aqui para a tela de HMs. Se você observar aqui, pessoal, só recapitulando aqui, na primeira etapa, eu criei aqui também 4 DBs, né, que eu não coloquei aqui nesse esqueleto do projeto, são as DBs de dados, né, de dados que eu vou armazenar aqui, tipo, por exemplo, temperatura, time, alguns dados de variáveis, né, que eu quero armazenar. Outra DB também que eu criei também são DB de alarme, né. Outro DB de IOs, aqui eu vou utilizar no espelhamento, né? Então as minhas entradas vai ser acionado na FC1 e eu vou espelhar também para o DB, certo? E a outra DB que eu criei também vai ser DB para acionamentos da HM, né? São os botões, os tags, vou puxar por aqui também, ok? Partindo aqui, pessoal, na tela de HM, o que eu fiz? Eu criei já uma HM, uma TP900 Comfort, certo? Na parte de screens, eu já vou deixar aqui criado as telas, conforme está aqui nesse projeto aqui, conforme está nesse passo a passo, para a gente já dar uma adiantada, para que no próximo vídeo eu já vou declarar essas variáveis aqui e também jogando nas telas, né, correspondentes, para a gente já começar a fazer a simulação, ok? A hot screen, que é a tela inicial, é a tela quando você vai ligar a sua IHM, essa vai ser a tela como fosse a sua área de trabalho. Então, a minha área de trabalho aqui vai ser o que? A tela inicial. Então, já vou editar ela aqui, renomear, e já vou colocar a tela inicial. Essa tela aqui vai ser a tela que vai chamar todas essas outras telas aqui. Então, na tela inicial vai ter o que? O login, né? O operador vai entrar com a sua senha, com o usuário. Então, a partir de então, ele vai ter acesso ou ao controle, né, de manutenção, a área de manutenção, ou ao controle de operação mesmo do próprio operador, ok? Então, vamos lá. Para a gente criar a tela, não tem muito segredo, a gente vai apenas dar um duplo clique, certo? E aí, vamos criar de acordo aqui com o nosso cronograma, certo? Vou dar aqui um Ctrl C e nesse screen 1 apenas vou colar controle automático. Vou criar aqui mais uma também, mais outra. Vou criar agora a tela de bombas, né? Vou copiar e colar. Vou criar também a tela de válvulas. Então, pessoal, essa aqui é a parte inicial do nosso vídeo. No próximo vídeo eu vou puxar aqui declarar nossas variáveis no PLC Tag, para a gente já iniciar a programação. Então, dessa forma aqui que eu fiz, né, conforme eu tinha comentado no início do vídeo, eu vou colocar o status, certo? De como está já o nosso projeto. Aqui, pessoal, só uma observaçãozinha. Eu poderia muito bem ter criado essas observações aqui numa planilha do Excel para todas as minhas variáveis, né, tanto variável de entrada, saídas, variáveis analógicas também. Eu poderia criar tudo numa planilha e depois apenas puxar aqui pelo PLC Tag, né? Eu tenho essa opção de importar quanto também exportar, mas eu gosto mesmo de criar num bloco de notas, né? Então, às vezes você pega aí um equipamento que tem uma máquina virtual que não tem o pacote Office instalado. Então, para essa transição de equipamento para outro, eu gosto mesmo de usar um bloco de notas, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo. No próximo vídeo que eu vou fazer já iniciar a parte de programação. Então, no próximo vídeo vou adicionar aqui os próximos passos que eu vou querer seguir também, que vai ser declaração de variáveis. E se der tempo também iniciar já a programação do acionamento manual. Então, porque o acionamento manual é o mais fácil que tem, né? Então você apenas ativa um botão em HM e já vai mandar a sua saída funcionar, a sua saída como está. Então eu faço primeiro o acionamento manual, depois eu vou colocando os intertravamentos, né, do nosso controle automático. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo e valeu, um abraço, até a próxima.